Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre saúde mental, sobre o futuro do emprego. Para onde vai o Brasil? Para onde vai você que está entrando no mercado de trabalho? Quais são os caminhos? E para isso a gente convidou uma pessoa muito especial, Patrícia Cardim, que é diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Ela está há mais de 20 anos atuando na Belas Artes e vai falar muito sobre esses assuntos que eu acho que vai render super para você. Fica até o fim, que no final do vídeo ela vai dar algumas dicas importantes para a carreira. Bem-vindos ao Papo.com. Patrícia, muito obrigado aqui pelo esse momento que você está dedicando para a gente. É um prazer estar aqui, Tamer, mesmo. E eu queria começar falando um pouco, entender quem é a Patrícia, né? Como é que foi, como é que você construiu a sua carreira, como você se formou. Já falou que eu estou há mais de 20 anos na Belas Artes, né? Por isso eu ouvi no outro podcast você falando que você já está há mais de 20 anos, então... São 26, 27 anos de Belas Artes já, comecei com 15 anos ali, foi uma espécie de trainee da instituição, passei por vários departamentos até ser diretora-geral, que eu sou hoje. Sou a quarta geração, é uma empresa familiar, que fará 100 anos esse ano, centenária, algo tão raro no Brasil, na área de educação. Eu entrei num papo com o ChatGPT esses dias e ele disse que eu posso dizer que somos a única familiar, particular, que fará 100 anos no Brasil. Não, e é engraçado, porque geralmente, como é que a gente fala, a primeira constrói, a segunda mantém, a primeira geração constrói, né? A segunda geração mantém e a terceira destrói. Nós já estamos na quarta geração. Belas Artes, ela é uma sobrevivente dessa, e é uma família, e tem essa peculiaridade que eu considero mais rara ainda, sem nenhum processo jurídico, nem administrativo sobre sucessão até hoje. É uma instituição que ela tem tanta personalidade, eu considero essa a grande fortaleza da Belas Artes, tanta personalidade que ela consegue sobreviver às questões de sucessão assim, de forma muito firme na missão dela. É muito firme a instituição. E Patrícia, me diz uma coisa, você passou, são 100 anos de história, lógico que você não viveu 100 anos, não, né? Mas você está vivendo uma mudança, né? Da formação, né? Das pessoas de 100 anos atrás, que a gente não sabia qual era, mas há 30 anos você está acompanhando. O que está acontecendo na mudança do estudante, da pessoa que está entrando no mercado? Uma instituição de ensino, ela tem que ser a fotografia do tempo dela. Então, ela já teve uma fotografia 100 anos atrás, depois ela não foi mudando essa fotografia. Acho que a diferença do momento atual é a velocidade de mudança. Velocidade. É a velocidade das mudanças. Mas a mudança, ela sempre, né, ela é uma constante. Eu sempre fico muito animada com mudança. Eu acho que quem trabalha com educação, você tem que tentar prever o futuro, não dá para ter medo de mudança. Então, qualquer coisa que aconteça em termos de comportamento geracional ou novas tecnologias, tem que ser absorvido e fazer... Mas você não acha que é um baita desafio hoje? Porque, assim, eu sou um pouco mais experiente que você. Os hábitos da minha geração mudavam a cada 10, 15 anos. Os ciclos eram maiores, é isso aí. Você tinha aquela, quer dizer, televisão, rádio, né, que a gente vivia, a gente tinha umas coisas muito... Hoje eu vejo a pessoa de 18, acha a pessoa de 21 velha. Eu quero dizer para você, como é que você consegue acompanhar esse ciclo, que ele acontece a cada 2, 3 anos? Você tem que ir melhorando as ferramentas preditivas. Então, a gente fazer uma análise de comportamento de aluno, vou falar de aluno. Antigamente, que era a partir de avaliações dos próprios alunos. Agora, a inteligência artificial com BIs de alunos que monitoram eles diariamente para a gente poder prever qual vai ser o comportamento desse aluno. Então, se a gente vai falar de evasão, por exemplo, dentro da instituição, hoje é dessa forma que a gente faz, é monitoramento diário. Então, eu só posso fazer isso se eu tiver um BI com tecnologia suficiente para fazer esse preditivo, me dar informação para eu entender o que está acontecendo. Sem ser invasivo. Claro. Quer dizer, acompanhar não, até não é nem... acho que a questão da humanização das relações cada vez mais é mais necessária dentro das instituições de ensino e a gente estimula muito isso. Mas essas pessoas que fazem os pontos de contato, que são os coordenadores, por exemplo, eles têm hoje um instrumento de monitoramento que é de inteligência artificial, que é preditivo para analisar comportamento, para poder acessar o aluno que tem que ser acessado. É uma coisa tão customizada. Então, a velocidade das mudanças, né, que a gente está falando, ela não pode ser assustadora, a gente tem que trazer solução. E acho que a tecnologia, a própria IA, ela está aí para isso. Eu não tenho como diminuir o ritmo do mundo.
Ele está acontecendo. Você consegue avaliar mais de perto o comportamento, porque assim, quando você tinha uma turma de 30 pessoas... A gente ainda tem a turma de 30. Mas você consegue acompanhar mais com o ano certeza. ali. Com certeza, o ensino está muito mais customizado. Por conta das ferramentas de tecnologia. Por mais que a Belas Artes tenha no seu quadro prioritário de alunos do ensino presencial, nós temos muitas ferramentas tecnológicas de acompanhamento, de customização da experiência do aluno. E aí um ponto interessante, porque assim, IA está aí, é dado, a gente não vai mudar essa realidade, tá aí, né? Então, é aquela história, não adianta você lutar contra. Como é que vocês estão usando a IA na questão do ensino? Tá. Dado que ele vai usar, quer dizer... Vai usar. Não, isso vai usar e o corpo diretivo da instituição, e aí estou falando da superintendente acadêmica, que é a head do acadêmico, o diretor de tecnologia, o de financeiro, marketing jurídico, eles são muito da IA. Todos adoram IA, isso facilitou muito. Então, as reuniões do comitê diretivo da instituição sempre foram, assim, lavadas de ferramentas de IA como solução de monitoramento, solução de segurança, solução de tudo. Então, é uma turma muito animada com IA. E isso transferiu para o acadêmico. O acadêmico foi lavado da Belas Artes com ferramentas de IA. Então, vou dar um exemplo do curso de moda, que foi adquirido uma ferramenta que chama Clo, que é uma ferramenta sul-coreana que faz um trabalho espetacular de IA para o projeto de moda. Ele deixa de usar o talento, a vocação e a ideia do aluno? Não deixa. Mas ele transfere aquele projeto do aluno para uma imagem tão maravilhosa, cinematográfica. Sim. Que não teria nem como não mudou a régua de entrega do aluno. Mas como é que ele vê a questão do tecido, a questão então, essa ferramenta entrega essa sensação têxtil no digital perfeitamente, que nenhuma outra ferramenta entregava. Então, o aluno hoje, além de ele construir a modelagem, você consegue ver quase a textura nessa ferramenta. Caimento, tudo. Só que o aluno tem que ter o conhecimento para fazer o prompt certo, alimentar a ferramenta de forma coerente. Tem muita coisa ruim que sai dessa ferramenta também dos nossos alunos. Permanece a mesma questão, sabe? Tem alunos incríveis, tem alunos que estão na média e tem alunos que não são bons. Mas a ferramenta, para quem é incrível, ela subiu o sarrafo de entrega. Agora, então isso que você coloca, assim, como é que o aluno, né, eu vejo isso como uma dificuldade, que é a questão do repertório. Eu sempre falo o seguinte, a IA falha. Né? A IA, ela ainda não está... Né? Mas muito. Aí você faz a sua busca, a sua consulta, e vem uma coisa que não está muito correto. Se o aluno não tem o repertório para questionar, para fazer o segundo, o terceiro, o quarto prompt, ele talvez faça... Por isso que ele é aluno. Por isso que ele é aluno. Mas você não acha que tem um gap nessa formação? Porque é leitura mesmo, quer dizer, eu acho que... Como é que a gente cria essa base? Eu nem acho. A gente tem, assim, uma prova que a prova, o PISA, que é uma prova internacional do ensino básico do mundo, ela prova que o brasileiro tem um problema seríssimo na literacia e com a matemática, em exatas de forma geral. Nós estamos lá no penúltimo, né? Então, esse é o aluno também que eu recebo. Claro que a Belas Artes recebe alunos de todos os... Ela tem a parte de filantropia e a gente recebe alunos de escolas particulares. Mas o gap do brasileiro no ensino básico é tremendo. É grande. Mesmo faculdades como de primeira linha. O primeiro ano da Belas Artes é um nivelamento e basicamente a leitura. Muita leitura. Matemática também, não? Um pouco. Porque dependendo das áreas de atuação, a questão da matemática ela é menos impeditiva na Belas Artes. Um curso de artes visuais, enfim. Mas vocês têm outros cursos, a gente tem arquitetura, por exemplo, que a matemática é importantíssima. Tem nivelamento. Então, o primeiro ano pra gente já... Resistência dos materiais. Eu detesto... Não tem esse negócio de resistência dos materiais? Né? É uma dor para os alunos. É cálculo puro, né? É cálculo puro. E vocês estão fazendo... Isso eu queria explorar um pouco com você, que é a formação de base. Eu sei que você está muito engajada na parte de ensino superior, mas o ensino superior é a consequência do básico, né? Como é que você está vendo hoje esse momento? É um pouco a minha paixão, sabia? Também. Onde eu acordo para militar de forma voluntária e brigar mesmo é pelo ensino básico brasileiro, que hoje quase 90% é público, que é o inverso da universidade, né? O ensino superior, quase 90% é particular. Então, e aí que é muito, muito doído, porque a área que eu gosto de brigar é pela alfabetização. Se você alfabetizar até a idade correta, tem tantos estudos já que mostram que você liberta a pessoa para interpretar. Porque o que acontece no Brasil hoje é que a pessoa aprende a ler e a escrever, mas não a interpretar.
porque ela não aprendeu dentro do momento correto, da forma correta, aquela alfabetização que precisa ser uma alfabetização assim mais metódica. E isso eu justifico também pela formação do professor. Então, hoje, quem forma o professor do ensino público é o ensino particular superior. Né? 90% do ensino superior brasileiro é particular, que formam os pedagogos que vão para as escolas públicas. Então, eu sempre falo, mas o que está acontecendo que nós, do ensino particular, não estamos conseguindo formar um professor adequado para atender o ensino público? E aí aquela pirâmide de problemas, né, que vai agarrando, mas eu tenho sempre muita esperança. Então, se você olhar, mas a esperança a gente tem que trabalhar para mudar, eu acho. Isso, né, é sonho e trabalho. Porque eu acho que assim, você pega o caso da Coreia, que é um caso clássico, da China, né? China mudou. Sim. China mudou o modelo deles, né? E a base da Coreia é a educação, né? Quer dizer, a educação teve um modelo, mas tem mão de obra sendo formada. Sim. E hoje o Brasil vive um gap de mão de obra, ou vai viver um gap de mão de obra, falta de mão de obra. E se eu fosse escolher um item só, é a alfabetização. Alfabetização. Você não colocaria matemática aqui também, não? Né? Não, a alfabetização ela liberta para outras caixas neurais, que aí elas solucionam essa questão da interpretação mais para frente. Quando você não alfabetiza no momento correto, você aprisiona aquela pessoa para sempre. E então, a gente não tem mais dentro do Ministério da Educação uma secretaria de alfabetização, já tivemos em algum governo, e então não existe uma vontade política dessa alfabetização acontecer de forma eficiente. Isso é nítido. E se começar hoje, nós estamos falando de 30 anos para a primeira geração que a gente está lançando hoje, né? É isso. Legal, bacana. E me diz uma coisa, e lá na Belas Artes, como é que vocês estão vivendo hoje? Como é que está? Porque em festa, contato, né? Vamos fazer 100 anos? 100 anos, 100 anos em forma, com músculo, né? É um ano de celebração. E tudo muito simbólico, porque tenho dito desde o início do ano, o importante para a gente é o registro dos 100 anos. Contar a história, tudo bem, mas qual é a fotografia desses 100 anos? Porque o nome do livro de 100 anos da instituição é Os 100 Primeiros Anos. E é a forma que a gente enxerga a Belas Artes, ela está aqui para mais 100. Então, era importante para a instituição mostrar quem somos nesses 100 anos. Quem é o aluno dos 100 anos, o professor, o que nós temos feito. Fazer um registro histórico mesmo. Acho que é. E hoje vocês estão... Quando você fala Belas Artes, não é só artes, né? Não. Eu tenho uma irmã que é formada em artes plásticas, ela está acompanhando a gente aqui, né? Está toda feliz que você veio falar, olha, tá. Eu falei, Tônia, mas a arte não dá futuro, falar para ela. Então, né? Hoje mudou, né? Não sei se hoje, eu nunca pensei assim. Tá, porque na nossa época, engenharia, administração, né? Então, mas me conta um pouco, como é que está hoje a universidade? Então, essa lenda, né, da ovelha negra, da família, aquela geracional mesmo, eu acho que melhorou bastante. Minha irmã é mais talentosa da família. Né? Então, e eu tenho certeza que ela foi vista em algum momento como a rebelde, que quer ser artista, né? Porque tem que ser engenheiro, médico. Tem uma coisa assim dentro da Belas Artes, pelo menos faça arquitetura. Escutei isso de muitos pais. Gente, mas deixa essa pessoa fazer moda. Já que vai fazer, então faz arquitetura. Então, acho que o mundo abriu e as pessoas têm mais acesso a essa informação de entretenimento, da área de economia criativa. Imagina que o curso de cinema da Belas Artes hoje é o terceiro maior curso da Belas Artes. E por quê? Não é porque as pessoas gostam de fazer cinema, é porque tem um mercado enorme contratando. O Brasil tem um mercado cinematográfico enorme, principalmente São Paulo. Então, isso reflete dentro dos números dos nossos alunos. Então, difícil alguém que queira fazer artes ou qualquer área da área de economia criativa hoje não queira transformar isso numa carreira. E essa é a forma que a Belas Artes sempre enxergou. A gente sempre quis mostrar para esses alunos que existia e para os pais de alunos também, porque essa é uma pergunta que aparece muito ainda também, muito nas palestras que nós fazemos dentro das escolas, com os pais no início do ano. Mas meu filho vai conseguir ter um emprego, vai conseguir ter um salário, ou vai conseguir ser um empreendedor da arte? Vai, não se preocupa. Se ele quiser. Né? Claro que a gente não pode garantir, são experiências individuais, mas tem um mercado tremendo, enorme. Hoje a Belas Artes tem quase 40 graduações. 40 graduações? Graduações, mas também 40 pós-graduações. Muitos cursos livres, a centenas. Carro-chefe, o que é? Arquitetura? De tamanho, você diria? Porque tem os cursos que são simbólicos, né? Como o curso de artes visuais, que é um curso... Ele é o maior do Brasil, mas ele tem em torno de 300 e poucos alunos. Mas ele é um curso
que é o nosso tradicional, vai? Porque ele é o curso de 100 anos. Depois a arquitetura, que veio logo em seguida, que também tem quase 100 anos, tem 94. Tá. E é um curso, acho que é o maior hoje. Cinema, publicidade e propaganda, moda, é um curso também bem grande. Mas aí a gente tem psicologia, que é o caçula. Psicologia agora. Que é um curso que tem tomado o coração de todo mundo dentro da Belas Artes. Então, eu vejo o curso de Relações Internacionais é um curso super importante para a Belas Artes também. Em termos assim de... Porque tem cursos que eles dão um tom para a instituição toda. Eles trazem temas interessantes, o curso de RI é um desses. Então influencia muito outros cursos também. Administração não? Temos administração online. Online, sempre mais voltado para a área de empreendedores da economia criativa. Tudo que a gente faz dentro da Belas Artes acaba entrando dentro desse escopo, desse grande guarda-chuva que é a economia criativa, a nossa forma de enxergar o mundo, né? Explica um pouquinho para mim essa questão da economia criativa, porque assim, esse é um conceito que se fala bastante, né? Mas eu queria... Ninguém consegue explicar direitinho, o que é né? economia criativa, né? O cara do artesanato ali vendendo. Porque a maioria dos países de primeiro mundo, eles têm economia criativa dentro de um método bem estabelecido. Então, como que eles vão analisar o que é economia criativa na Austrália? Eles têm lá as 14 áreas, e aí você consegue ter os dados extraídos da economia, do PIB criativo do país. No Brasil, nós não temos. Por isso que fica essa confusão. Nós não sabemos. Tem país que joga gastronomia para dentro, tem país que não. Tem país que joga entretenimento, tem país que não. Tem país que coloca tecnologia, tem país que não. Então, hoje no Brasil, a gente não tem. A Belas Artes tem um observatório de economia criativa, que é basicamente receber pessoas desse mercado, e uma vez por ano nós fazemos um fórum de economia criativa, onde nós falamos o que nós descobrimos sobre os dados de economia criativa. É esse nosso momento de refletir sobre esse assunto e transformar essas informações para dentro das nossas matrizes curriculares. Então, se a indústria têxtil do Brasil não está indo muito bem, a gente diminui as disciplinas de indústria têxtil. É dessa forma que a gente reage a esses dados. Ou se tem uma indústria nova dentro da área de design de animação surgindo, a gente joga para dentro da matriz curricular. É assim que a gente trabalha, mas nós não temos dados formais da economia criativa no Brasil. Basicamente, os países que conseguiram estabelecer esse método entendem que a criatividade é o grande asset dessa economia. Então, quando você tem o intangível da criatividade, da criação dentro dessa área, por exemplo, uma coxinha pode custar R$10 ou R$100, depende de um contexto dessa, né? Então, a gastronomia, eu acredito que seja, assim, uma área de economia criativa. Inclusive, São Paulo é fortíssimo na gastronomia. Sim. A gente também tem curso de gastronomia. Difícil fazer o recorte econômico da gastronomia hoje. Mas você poderia dizer assim, são as ações criativas dentro da atividade econômica que podem gerar uma... Hoje a gente vê muito isso, né? Sim, outro dia emprego, renda. Exato, empresas que são fomentadas pela economia, pela criatividade. E você acha, por exemplo, quando a gente pensa assim as carreiras clássicas, toda carreira pode ter criatividade envolvida? Deve, né? As pessoas conseguem desenvolver? Porque tem pessoas, o engenheiro é o... Ele precisa ser criativo. Ele, vou construir meu prédio, o arquiteto tem que ser criativo, o engenheiro tem que ser... Dá para um engenheiro ser criativo? É que existem tipos de criatividade, né? E tem essa criatividade, que é a criatividade solucionadora. Então, o engenheiro ele tem que ser criativo. E sim, na Belas Artes, nós somos obcecados por educar a criatividade. Então, para qualquer área, até para médicos, a gente já fez muito curso. E a ideia... Eu não sou a pessoa da neurociência dentro da Belas Artes, né? Eu sou da área administrativa, mas nós temos a nossa superintendente, é neuropsicóloga de formação. E a área dela é essa mesmo, desenvolvimento neural da criatividade. E esses processos, como que você amplia a sua capacidade criativa dentro do cérebro? Tem uma série... Tem exercícios, tem treinamento? Basicamente é você incomodar a sua rotina. Basicamente você... colocar um estranhamento para o teu cérebro e ele vai se readequar e se esforçar para aquilo acontecer, porque o que ele quer todo dia é facilitar a vida dele. Então, isso está dentro de todo o processo metodológico da Belas Artes, do início ao fim, e é algo que a gente sempre fez, porque o artista, ele tem esses momentos, tem os bloqueios criativos, então a nossa natureza já é tirar a pessoa do conformismo para que ela seja mais criativa, e isso pode ser feito para qualquer área. Qualquer empresa. Qualquer empresa. É porque eu me questiono muito isso. Eu sempre trago esse assunto aqui nos bate-papos, que é o home office, né? Que é o home office é a zona de conforto. A home office é a zona. Não me tira daqui. É isso. Né? Eu tomo café ali... Essa é a natureza do ser humano, né? Que é a natureza, né? A natureza neural. O cérebro ele quer se proteger mesmo, para gastar menos energia. E aí cai criatividade. Cai. E cai desempenho
Cara, desempenho. Aí ele fala, eu produzo mais aqui em casa. E no caso dos alunos, né, o parâmetro era o homeschooling e tudo que aconteceu na pandemia, teve a questão social, que foi fortíssima. Sim. Além de você perder a produtividade, a criatividade, teve a questão da perda social. Que absurdo, né? Muitas pessoas ficaram doentes, né, nesse processo. Muitas pessoas ficaram doentes e os dados têm mostrado que a única faixa etária que não retomou aos dados antes da pandemia são os jovens. Jovens. Os jovens continuam melancólicos, acima da média. Melancólicos e ansiosos. Uhum. A ansiedade dominou esse pessoal. A ansiedade dominou. Né? As questões dessas, a gente tem chamado das questões da saúde emocional, né? Enfim, todas elas estão ali. Mas por quê? Porque não encontram um propósito? Porque estão ansiosos para que a coisa aconteça também. muito rápido? Não, você que é especialista aqui. O porquê, se a gente soubesse de forma tão simples, a gente solucionaria. Mas esse é o fato, né? O dado eles estão cada vez mais desmotivados, os jovens. A professora Jo, que é a nossa superintendente, acabou de fazer um artigo para a revista Ensino Superior dizendo eles não estão felizes. E isso são dados de pesquisas que analisaram 200 mil jovens. 200 mil? Então, assim, dados grandes. A gente tem robustez para falar que, de fato, os jovens não estão felizes. E aí nós precisamos fazer alguma coisa, né? Como educadores também, a responsabilidade parte é nossa, sem dúvida. Você acha que isso tem muito a ver com esse universo de rede social? Acho. Porque aqui a gente só vê gente de sucesso, né? A gente estava comentando aqui da influenciadora que com 26 anos faz 200 milhões, o outro cantor. As pessoas veem isso e falam assim, tudo bem. Até tem um livro com um amigo meu que escreveu, não é fácil chegar lá, né? Quer dizer, e eu acho que gera uma frustração, não? Eu tenho certeza que as redes sociais têm um impacto tremendo sobre a questão da saúde emocional. Mas, mais uma vez, como a IA, nós não temos como voltar atrás. E eu tenho falado assim, como que a gente transforma o que a gente tem, né? Fazer a caipirinha, aquele clássico. Já que existem as redes sociais e elas são inseridas no universo do jovem, como é que a gente consegue ajudá-los a fazer uma agenda positiva dessa rede social? Seja com bom uso adequado de horas, né? Mas esses controles, muitos controles parentais também sobre horários e tal, mas mais de conteúdo. Ensinar a usar, ensinar a mostrar como aquilo pode ir fazendo o brain root, né, que eles chamam que é o apodrecimento do cérebro. Eles entram em quase estado de hipnose. Assim, quando você pega um TikTok que tem uma velocidade tremenda, é um estado de hipnose, que é esse termo que tem usado desse apodrecimento neural. Então, isso precisa ser dito. Então, dentro da instituição, o que a gente faz é falar muito sobre isso. Sobre esse assunto. E usar as redes sociais. Porque se a gente usa as redes sociais dentro de uma agenda positiva com os alunos, que eles gerem conteúdos legais, educacionais e tal, você acaba ensinando eles que também é uma ferramenta que pode ser boa, porque ela não é toda ruim. Agora, você acha que esse é um processo que é importante que os pais estejam envolvidos, né? Porque é muito comum Isso é um fenômeno geracional, os pais estarem envolvidos na universidade. Isso eu, com 26 anos de Belas Artes, não tinha visto antes. Você vê eles presentes hoje? Não? Muito. Muito presente? Não vê eles absolutamente presentes dentro da instituição. Bom ou ruim? Isso. Para o momento, excelente. Excelente. Excelente que nós tenhamos as famílias perto. Então, pelas questões emocionais. O que antes era, imagina, até outro dia, a gente falava, né, ele é maior de idade, tem responsabilidade civil, mas não pode entrar um pai e uma mãe e responder aqui por ele. Entendi. A gente mal recebia, era uma coisa assim, nossa, veio uma mãe aqui, o que é isso? Isso foi outro dia. Agora, a instituição faz 2 grandes eventos para famílias durante o ano, que eles vão em peso, 800. Mas eles estão acompanhando, eles estão olhando para o filho? Porque assim, muito que a gente... Eu acho que acontece sim. dentro de casa, um comportamento diferente, né? Eu acho que sim, mas muitos ainda não têm toda a informação, nem sabem tudo que existe desse universo. E muitos filhos também vivem uma vida paralela dentro do universo digital. A Belas Artes também continua recebendo muitos alunos, que é uma coisa clássica dela, de outras cidades. A pessoa se muda para São Paulo para fazer Belas Artes. E aí fica. E então, é claro que a gente não liga para pai e mãe, né? Isso não existe. Assim, as pessoas falam, mas vocês vão ligar para falar da nota? Não,
não é isso. Mas quando há uma informação de um perigo ou de uma disfuncionalidade, assim, algo grave mesmo, a gente já sabe dentro da Belas Artes que a família vai ser chamada Vai ter uma conversa. Sem dúvida, isso faz parte agora da nossa rotina, até para poder ajudar esse jovem. E a gente também avisa os pais sobre os nossos mecanismos de comunicação e eles nos buscam. Então, muitos alunos hoje em dia vêm com laudos, e a gente tem um sistema próprio para isso, tem um departamento de psicopedagogia bastante robusto, com atendimentos dentro de sala de aula, com individualização de currículo. Só pode ser feito com informação médica, né, de psiquiatras, psicólogos, de famílias. Então, hoje não existe mais a questão da idade civil que impede o nosso contato com a família. Não, você me deu uma boa informação, porque eu achei que o pai estava mais distante, entendeu? Da vida do Eu acho que o pai ficou tão perdido quanto a própria instituição. Quando os meus professores com Belas Artes têm 100 anos e nós gostamos dos professores antigos da casa, assim, no sentido de a gente chama de os notáveis da casa, professores que têm 40, 50, continuam dentro de sala de aula, assim, voando. Uhum. Quando vem um professor desse, pós-pandemia, e fala, alguns fizeram isso, eu não sei mais dar aula. Eu não sei o que está acontecendo. Mudou o aluno. Mudou o aluno. Esse aluno não faz mais contato visual. Ele não está fazendo contato visual. E agora eu não sei o que está acontecendo. E eu estou muito habituado. E aí um professor chegou ao ponto de um dia falar algo que nos chocou. Ele falou assim, eu estou tão... E ele falou isso com a maior sinceridade. Eu estou tão apavorado que eu entro em sala de aula, eu acho um ponto e dou aula para o ponto. Porque eu não estou sabendo mais interagir. E a gente falou, nossa, isso é muito grave. Então, a gente fez uma série de capacitações com os professores, porque os professores do ensino superior, eles não são pedagogos de formação, eles são arquitetos, publicitários, designers, né, engenheiros e tal. E aí, a gente transformou todos os professores em pedagogos. Então, tem módulos inteiros sobre a parte neural, depois parte emocional, cognitiva. Os professores hoje entram na sala de aula com checklist. E aí eles fazem apontamentos dentro desse checklist e encaminham para a psicopedagogia. E aí a gente vai travando informação. Às vezes um aluno não tem um laudo e ele vai receber depois, né, fora da instituição, não dentro, mas a gente faz esse primeiro alerta. Então essa questão emocional ela é latente. A gente entrevistou outro dia o Pedro Chiozawa, que é trabalha com Great Place to Work, na área de saúde, né? E ele falou assim, Tamer, 100% das pessoas têm esquecimento. 3% têm TDAH. E estão medicando todo mundo. Exato. Quer dizer, é uma opinião particular minha também. Que ele está dizendo, olha, tem muita gente sendo medicada, porque é mais fácil entregar para o psicólogo, psiquiatra, olha, meu filho esquece. Quando não há necessidade, teriam outros caminhos para a gente equacionar esse momento. Qual que é a tua visão sobre isso? Posso ser polêmica? Pode, aqui quanto mais polêmica, vai dar corte aqui, polêmica da corte. Eu vou dar um outro exemplo, que eu acho que aconteceu a mesma coisa. Quando entrou a classe médica junto, eu senti uma diferença na quantidade, que é a questão do gênero. Idêntico ao que você está falando do TDAH. Sempre tivemos alunos transgêneros. Quando a classe médica entrou, aquilo quintuplicou. Então, eu não conheço a indústria médica, de fato, não trabalho na indústria médica, mas eu entendi o tamanho da força da indústria médica, quando ela entra num tema. Quando ela gosta de um tema, ela abraça esse tema, as doenças brotam. Não. E tem jovens sendo medicados com medicação pesada, né? Quer dizer, com 15, com 16 anos. Elas são uma instituição de ensino, né? A gente acaba recebendo isso. Mas eu percebo o que você está falando. E diz uma coisa, assim, em termos assim, de futuro, minha irmã quer saber, minha irmã é um pouco mais velha do que eu, tá? Já. Qual é o futuro? Ela está aqui assistindo a gente, tá? Por isso que eu estou provocando, gente. Minha irmã é bem mais velha do que eu. E ela é formada em artes plásticas, né? Então, você já foi, viu, Sônia? Você já não tem mais solução. Mas qual é o futuro? O aluno que vai para fazer belas artes, ele vai por opção. Ele não vai porque o pai mandou fazer belas artes. Eu acho também. E aí, qual é o futuro desta carreira? Quer dizer, dentro do cara que entra no teu ambiente ali, faz um dos 40 cursos, ele consegue se estabilizar? O Brasil está pronto para receber esse profissional? Eu espero que ele consiga, sim, porque a gente a gente sempre falou, assim, é um aluno que quer fazer uma obra para ele, por em casa, não faz muito sentido. Ali são carreiras criativas que a gente está formando, né? Para o mercado mesmo, seja você sendo um empreendedor,
seja sendo um artista ou querendo entrar nesse mundo do trabalho. Hoje, o curso de Artes Visuais da Belas Artes é um curso com uma das maiores empregabilidades de estágio, né, a partir do 4º semestre, que é quando a gente começa a forçar, estimular esse aluno aí para o mundo do trabalho, de toda a Belas Artes. Então, vão trabalhar em museus, em galerias, dentro da área pública. Eu não vejo como nunca vi, eu não acho que, não é uma questão de Brasil, eu acho que o mundo da arte sempre vai existir, e ele sempre vai empregar, e ele sempre vai ter o desejo de estar nele. É que às vezes acontecem aqueles casos, né, como são nas redes sociais. Um artista vendeu uma obra por 300 milhões, aí as pessoas miram nisso, e ficam nessa expectativa, e falam, mas ninguém consegue, só ele. São casos, claro. Tem menos pessoas que fazem essas fortunas. É o Whindersson da rede social. É o cara que atua, né? Mas também o céu é o limite. Concorda comigo? Sim. Qualquer uma dessas carreiras criativas, o céu é o limite. Eu não tenho como dar teto para onde esse aluno pode chegar. Não tenho. Tenho alunos que tiveram uma vida assim, com tudo que é de fortunas e celebridades e tal, e fizeram isso pelas carreiras criativas. Agora, tem sim uma grande maioria que trabalha nesse mercado. Esse mercado contrata, e é normal. E você precisa estar lá no horário, e você precisa ter a sua entrega, tem muita coisa técnica envolvida, tem muito conhecimento técnico específico. E esse é um mundo normal. Então, quando assim, a gente fala de carreiras, eu perdi, vivendo o mundo da Belas Artes, totalmente o parâmetro do que é uma carreira segura. Eu deixaria um filho meu, se quisesse fazer um curso hoje de mídias sociais digitais, vai com tudo, porque realmente programação, porque não temos o curso de programação. Todos eles estão aprendendo programação agora. Então, faz parte dessa alfabetização necessária, né? Até para ter uma noção não que eles precisam virar programadores, mas precisa ter, que nem o inglês, precisa programar um pouco também. Então, eu acho que isso está desconstruído, essa ideia de que as carreiras criativas não são carreiras que empregam. Eu vejo lá, a gente tem as nossas estatísticas internas, né, e é um estímulo forte para que os alunos acessem o mundo do trabalho. Ninguém quer um aluno se formando sem ter uma experiência. E essa visão do empreender, porque o brasileiro não aprendeu a empreender, né? A gente não é treinado para empreender, né? A gente é treinado para trabalhar em alguma empresa. O jovem quer empreender mais hoje? Não, o jovem quer empreender. Eu acho que o jovem empreende, sim, nas áreas, mas também alguns mercados amadureceram, como o mercado de arquitetura no Brasil. Antes era um mercado de autônomos. Hoje em dia você tem grandes escritórios internacionais em São Paulo contratando, e aí você faz carreira dentro desses escritórios. São escritórios, enfim, não existia antes. Isso é coisa de 10 anos. Então, a própria indústria de moda era uma indústria que a própria indústria gostava de falar, não precisa se formar, porque todo mundo nasceu vocacionado. Hoje em dia é uma indústria que não contrata mais se você não estiver estudando na área. É uma indústria que formalizou essa parte da capacitação. Então, as indústrias deram uma amadurecida, né? As indústrias no Brasil, as indústrias criativas. Você pode ter o talento, mas você tem que ter a formação. Quer dizer, o talento pode até alavancar. Exato. E o setor, assim, que eu vejo assim, um setor que é fantástico e que cresce muito, eu acho que vai ser, se não é o maior, o setor de entretenimento. Tá? Porque, no fundo, as pessoas buscam o quê? A gente trabalha... Ser feliz. A gente busca ser feliz, a gente quer momentos de felicidade. A gente quer, E a indústria do entretenimento, o esporte, a cultura, o cinema que você colocou, como é que você vê? Você está pensando em alguma coisa especificamente para entretenimento? Nós trabalhamos com muitas áreas do entretenimento. Então, um curso grande é um curso de cenografia da pós-graduação, trabalha totalmente para o entretenimento. O próprio curso de gastronomia, a gente vai lançar uma pós de eventos. Enfim, a gente já trabalha para o entretenimento. De forma segmentada, nós estamos lá, né? Difícil... Você nunca pensou em coisa estruturada? O curso de música da Belas Artes, a graduação de música é uma graduação importante para a gente. Tem muitos alunos que trabalham na parte... que são músicos, tem banda e tal, mas tem muitos alunos produtores. Então, está nessa área de entretenimento. Mas um curso de entretenimento é tão grande. O entretenimento né? No final, tudo são nichos de profissionais que têm que se especializar muito na área deles de atuação. O mercado de economia criativa é um mercado de especialistas. Ele não é um mercado de generalistas. Então, as pessoas acabam... Eu tenho alunos que fazem 2, 3 graduações dentro da Belas Artes. Isso acontece muito, esse cruzamento. Mas porque eles precisam de conhecimento específico.
não tem um criativo. Tem. Claro que uma pessoa que tem um designer vai, eu acho que para mim é a formação mais ampla que tem, porque ele fica preparado dentro do método para criar qualquer coisa, mas ele vai precisar aprofundar dentro do material que ele vai usar naquele momento, tal. Então, os profissionais criativos, eles são muito especificadores. Eu te provoco no business do entretenimento, o cara que consegue pensar, eu fico imaginando, você vê esses shows, né? Milhões de pessoas, o cara acabou de ter um show com 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, né? Lá com a Lady Gaga, né? Você pensa aquilo, não é uma coisa assim, né? Mas deve ter um monte de gente da Belas Artes lá envolvida. Quantas pessoas não... Eu tenho certeza também. Para criar aquele ambiente, eu tenho né? Certeza. Aquele processo todo, né? Olha, uma pós-graduação importante da Belas Artes, luminotécnica. A pessoa luminotécnica, explica para mim passa que 2, 3 anos aprendendo sobre iluminações de palco, de hospital, de casa, porque iluminação na parte de entretenimento é tudo. É tudo. Nossa, é um curso muito denso. Então, esse é um curso de pós-graduação. É um lato sensu. E com um laboratório específico. Então, os profissionais de economia criativa, eles estão cada vez mais especialistas. Ou seja, economia criativa está em tudo quanto é lugar, a gente não percebe. No fundo é isso, né, que você está falando. Tá em tudo. Para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria abordar uma questão voltar um pouco à questão da saúde mental e como é que a arte ajuda as pessoas a melhorar, se ela pode melhorar de alguma maneira, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma técnica, quando eu estou estressadaço, é música clássica. Tá? Para mim, assim, você liga, fone, ligo, e às vezes para dormir, tá? Eu fico ouvindo 1 hora. É isso aí. E eu, no dia seguinte, eu tô mais zerado. Porque o dia é estressado. Para mim, música clássica te dá um reset. Me dá vindo para o trabalho, né? E, enfim, o que pode ser feito aí como dica mesmo para as pessoas? Que às vezes as pessoas não podem bancar um curso, ou que seja. Se vocês têm alguma coisa nesse sentido, e como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Basicamente, a gente tem muitos estudos hoje da área médica mesmo, mostrando que a questão da neuroarte, chama neuroarte. Agora, essa área de estudo, ela é um fato, ela é científica. A gente já sabe isso na sensação, né, também. Então, você já percebeu que se ligar a música clássica, você dá um reset. Todo mundo acaba descobrindo seus momentos, a sua forma, via arte, de dar uma desestressada. Mas agora a gente tem uma área de estudo grande nos Estados Unidos desenvolvendo dados aí para neuroarte. E música está muito ligada a isso. E a manualidade. Manualidade. Então, principalmente hoje que a gente fica no celular plugado o tempo todo, qualquer coisa da manualidade ajuda a saúde mental. Então, um crochê... eu adoro marcenaria. Marcenaria? Você faz? Porque bate, né? Você faz, pega. Quando eu posso, na Belas Artes já fiz algumas vezes. Nem sei o que eu tô fazendo, mas estou lá, o serrote, sabe? Essa coisa de você usar a mão, você de fato desconecta o cérebro de outras áreas que ela ajuda essa esvaziamento, né? O neural. E aí a gente vive essa manualidade. Então o que a Belas Artes fez é criar um grande programa que chama Campus Vivo. Você tem ideia o que é saúde, o que a gente jogou de saúde mental para manualidade? Um programa que chama Campus Vivo. São 50 atividades mensais que são promovidas em contraturno, todas elas de manualidade. Para os alunos? Para os alunos, para a comunidade de forma geral. Professor, funcionário, todo mundo pode ir. E aí você desestressa, sem a necessidade de fazer daquilo um projeto profissional. Dentro da faculdade, qualquer coisa que você estiver fazendo, seja um crochê ou uma cerâmica, tem uma nota e tem um diagnóstico profissional ali. Dentro do campus vivo, você faz isso dentro do campus, em horários alternativos? Horários alternativos. A própria oficina de cerâmica é uma das mais lotadas. A gente tem que fazer 2, 3 por mês, porque são atividades que todo mundo quer mexer no barro. E é só para desestressar. Eu já não ia gostar. Às vezes não são alunos que querem, não tem nada a ver com cerâmica. Você não ia gostar. Eu gosto de sujar. Não gosta de sujar? Tá vendo? Mas é bom sujar. A criança tem que ser estimulada a sujar. A gente fala muito isso. É importante. Porque esse incômodo, também era o que a gente falou. O incômodo, ele te provoca a ser mais criativo. Mas fica tudo torto as coisas que eu faço lá. Não tem problema. Meu cinzeiro, quando eu fazia na escola, lá era, sabe aqueles cinzeiros tortos? Né? Todo mundo era redondinho, o meu era torto. Não traumatizado com isso. É um grande hospital emocional. E como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem, nas suas casas, fazer alguma coisa que nem todo mundo vai ter acesso, né? Sim.
O que as pessoas podem fazer? E as pessoas podem fazer qualquer... Hoje tem tantas tutoriais, né, na internet. A própria Belas Artes está com o BA Play agora, que é um stream da Belas Artes. Tem muitas atividades lá, tutoriais de atividade mesmo. De mexer com tinta plástica, de mexer com cola, com materiais recicláveis, que são atividades só para você... E a pessoa acessa pela internet? Acessa pelo site da Belas Artes. Tá. E aí o curso é gratuito? Isso O BA Play tem muita coisa gratuita, tem muito conteúdo gratuito. Não, o que eu acho importante, né? Porque eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu só vejo as pessoas jogando no celular. O tempo ocioso da pessoa não está na leitura, não está na arte, está no... Mas vira e mexe, você vai perceber que as pessoas voltam para alguma coisa. Lembra que tinha aqueles livros de colorir? Agora tem uns livros de colorir de canetinha, que estão assim, viralizaram, e aí tá todo mundo pintando com a canetinha. E, assim, voltando para a infância. Né? Voltando para a infância. Maravilha. E a manualidade. Para dar essa... E, Patrícia, projetos agora para os próximos 200 anos. O que você tem para a gente fechar nossa conversa aqui? Bom, a gente vai nessa passada firme mesmo, de levar a Belas Artes para os 200 anos, permanecendo com a missão dela, que é levar arte e cultura muito além da própria instituição, criando essas grandes... Na verdade, a Belas Artes, a preocupação dela é plantar a semente para que os alunos floresçam. Essa é a nossa ideia, que eles pensem sempre que um mundo melhor é possível, sempre. Então, alunos que têm esse pensamento coletivo, sustentável, de bons usos de aparas, que queiram construir um Brasil mais forte, enfim, a gente está aí para isso. E o Brasil tem um enorme potencial, Patrícia, eu sempre falo isso. Se você sai, o Brasil é maravilhoso. Se você sai, você viaja o Brasil afora, você vê tanta coisa boa, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais positivo, né? Menos, sem dúvida. Tudo está errado. Não, a gente tem coisa muito boa, muito boa, a gente tem que pensar positivamente, né? Eu queria agradecer muito, conversamos com Patrícia Cardim, diretora-geral da Universidade de Belas Artes. Acho que a conversa foi ótima, vai ficar aqui no descritivo do programa o link para você acessar o site da Belas Artes, fazer aquele curso que ela falou para desestressar e ter uma vida com mais qualidade. Se você curtiu o programa, dá o joinha para a gente, compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.